Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal. Antes de mais nada, né, já aproveita aí, verifica se você já é inscrito. Se não for, deixe sua inscrição, um like, muito importante, né, um comentário. E pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, né, algo que precisa ser mudado imediatamente, tá? É algo que a maioria das pessoas fazem, tá? Falando de day trade, de gráfico, e que isso trava totalmente seus resultados aqui, principalmente dentro do day trade, tá? Então, se você ainda não me segue no Instagram, antes de a gente começar o vídeo, clica aí no link da descrição, passa a me seguir, acompanhar meus conteúdos ali, eu posto bastante coisa, posto trades meu quando eu tô posicionado, né? E também tem o link aí na descrição sobre o meu treinamento, tá? Se você me acompanha aqui há um tempo a mais, né, e tem interesse em se tornar aluno, aprender toda a minha leitura, toda a minha metodologia, é só você clicar aí no link da descrição que você vai ter acesso a tudo, certo? Então o que que acontece, pessoal? Eu vou né, falar com vocês hoje a respeito de algo que aconteceu no dólar, mas isso vai servir para que vocês entendam todo o restante, né? Para que vocês entendam o que que eu quero dizer e onde eu quero chegar. Ah, Sexta-feira nós tivemos esse pregão aqui, certo? E num determinado momento deu uma leitura para compra, tá? No mini dólar, eu vou ler com vocês. E aí eu quero mostrar algumas coisas que acontecem e que provavelmente é isso que está te travando e é isso que te sabota, principalmente no day trade, né? A leitura aqui foi o seguinte, o mercado ele abriu consolidado, tá? Porque ele estava dentro desse range aqui, não saía para lado nenhum, e depois ele começou a ganhar lado, tá? Então quando a gente identifica o lado, né, pô, o mercado tá caindo, é sempre bom a gente tentar trabalhar a favor deste movimento, né? Só que, é o que eu falo, nem sempre o mercado dá opção. Por exemplo, às vezes o mercado ele tá trabalhando aqui dentro de uma acumulação, algo do tipo, e do nada ele dá uma pancada para cima sem antecipar nada aqui, tá? E ele não corrige mais, ele continua subindo, 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 subindo. E tipo, eu não saio comprando rompimento. Ou às vezes acontece o contrário, ele tá aqui e do nada ele dá uma pancada para baixo e não corrige, né? E o cenário aqui no dólar, depois que o mercado começa a ganhar força, né, que ele perde a mínima do dia, que ele cai, tá? E aí ele não fez um pullback aqui no fundo anterior. A leitura que se deu aqui foi quando o mercado ele marca um fundo, tá? Inclusive a gente estava lá na sala ao vivo nesse momento, né? Todos os dias, na abertura do mercado até próximo do horário do almoço, a gente está na sala ao vivo fazendo a contextualização de todos os movimentos do preço, tá? Em tempo real, né? Acompanhando todo mundo junto. E aí o que que acontece? O mercado vem, ele marca fundo, certo? Ele corrige, joga para cima ali no 14 e ele volta para tentar romper o fundo novamente. A partir aqui do 15 a gente já começa a ver agressão, tá? A questão aqui é, pessoal, a gente já vê, por exemplo, o candle 15 mostrando bastante rejeição, né? Ou seja, os compradores enxugando, tentando segurar na região. E aí a gente já fica de olho, né? Opa, se o mercado não romper esse fundo aqui, pode ser que ele faça um movimento de alta. Quem me acompanha aqui já sabe, e agora quem é aluno, mais do que nunca, né, sabe, visualiza muito fácil esse tipo de movimento e sabe quão forte isso é, né? E aí depois o candle 18 agride novamente essa região de fundo, tá? Mostra rejeição, mostra bastante pavio, né? E dá aqui uma configuração de compra por falha de estrutura. E a gente estava até na sala ao vivo. Então gera-se uma possibilidade de pensar em compra aqui na ruptura do 18. O único perigo, digamos assim, né, de assumir esse trade aí, seria porque a mínima do dia estava nessa região aqui, ó. Então, poderia acontecer, né? Por mais que o mercado estava entrando num padrão de consolidação, poderia acontecer às vezes dele testar essa região aqui, né? E depois voltar a cair. Mas o trade em si, ele foi desenhado, né? E esse candle 19 agride acionando esse trade. Até no dia, eu não quis assumir esse trade na abertura, simplesmente porque era a minha primeira operação e eu não queria correr o risco do mercado bater nesse ponto de parada aqui e voltar. Normalmente no meu primeiro trade eu tento buscar um trade onde eu vejo que tenha mais espaço para o mercado trabalhar. E aí, pessoal, o que que eu quero agora começar, né, o assunto do vídeo? Esse trade ele deu stop, tá? O mercado aciona e depois volta. Aí muitas vezes a pessoa ela quer começar a justificar. Ah, mas por que isso? Ah, o mercado estava vendedor, o mercado estava rompendo fundo. Sendo que o movimento em si, né, ele é contra a tendência. Quantas vezes, né, já mostrei aqui os movimentos, o tipo de movimento de falha de estrutura. Quantas vezes eu operacionalizo esse tipo de trade, né, principalmente lá no Instagram, eu posto direto ali, dependendo, né, operações. E muitas vezes são operações com esse estilo, né?
E aí, às vezes, a pessoa toma um stop e aí começa. O grande erro é o foco que eu vou falar nesse vídeo aqui, né? A pessoa, ela começa, às vezes, a querer caçar justificativa, né, para ela não ter feito aquele trade, e isso vai atrapalhar ela nos trades futuros, porque aí os próximos trades ela vai querer categorizar demais a operação e ela não vai entrar, ela vai começar a ficar sem operar, tá? Ou a pessoa, ela começa a querer mudar, ela começa a querer colocar mais filtro, né? Dar um jeitinho, mas e se eu fazer desse jeito, e se eu fazer daquele jeito? Porque muitas vezes nós temos a tendência de focar apenas no que está acontecendo agora, no agora. Nós não olhamos, né, para o que já aconteceu. Nós não costumamos olhar para a média de quantas vezes o negócio deu certo e a média de quantas vezes o negócio deu errado. E aí, principalmente o iniciante, ele se sabota muito, porque aí é onde ele começa a querer procurar novas formas, né, para entrar, para operar, para fazer o trade. Sendo que, na verdade, nós precisamos entender, pessoal, que tudo no mercado é estatística. Esqueçam esse negócio que vocês vão acertar sempre. E eu vejo assim que até quem não é iniciante arruma uma mania de ficar querendo justificar, né, os trades quando o mercado não andou. Às vezes ele quer, mas é porque tinha isso, é porque tinha aquilo outro. E quando na verdade tudo é estatística, né? Ora nós vamos acertar, ora nós vamos errar. Por isso que eu hoje priorizo muito, né, tentar aproveitar quando eu acerto o lado, né, aproveitar daquele movimento, tentar 2, 3 para 1, dependendo 4, 5, depende da região, né? Então, às vezes a maioria peca nisso, porque a pessoa ela vai bem durante um período, porque o mercado ele é cíclico e o mercado está performando bem aqui nesse período, e aí a pessoa chega num outro período e o mercado ele já está mais complexo, né? Ele já está mais travado, talvez, e o mercado começa a não respeitar tanto e aí a pessoa começa a querer mudar, né? A gente pode listar aqui, ó, diversas situações onde o mercado faz o mesmo padrão. Ó, o mercado vem rompendo o topo aqui, depois testa topo de novo, quebra a estrutura, ó, movimento de queda, novamente joga para cima, retesta topo, movimento de queda. São padrões nitidamente contra a tendência. O problema mora quando a pessoa eventualmente toma o stop, né? E aí ela começa a arrumar justificativa. Eu não entrei por conta do gatilho. O gatilho não ficou bom. Não entrei, não, esse gatilho aqui poderia ter ficado um pouco melhor. E aí a pessoa, daqui a pouco ela passa a não operar, uma das causas que pode acontecer, né, uma das consequências, ela passa a não ter coragem mais de operar. Eu já peguei muitas pessoas nessa situação, né, tipo a pessoa vem fazer o treinamento comigo e fala, cara, eu não consigo clicar mais. Eu coloco tanto critério nas minhas operações que eu não opero mais, né? Ou então, a pessoa ela começa a mudar. Eu vou mudar, vou fazer um pouquinho diferente. E se eu mudar isso aqui, se eu mudar aquilo ali? Daqui a pouco, a pessoa ela tá querendo reinventar a roda. E eu já disse isso aqui diversas vezes para vocês, pessoal. A roda já existe, basta apenas a gente colocar ela para girar. Então, esse trade aqui é uma situação que acontece com muita frequência, porque eu sou muito realista, principalmente meus alunos sabem disso, né? Eu falo, pessoal, o mercado é soberano, então nós vamos acertar, mas nós vamos errar também. O problema é que quando a pessoa acerta, né? Mil maravilha, ótimo, nossa, bom demais, bate meta e tal. Agora, quando a pessoa erra, né? Lógico, a gente precisa fazer uma autoanálise para poder ver se aquilo realmente não foi uma falha técnica, né? Porque às vezes, principalmente a pessoa quando ela tá no início ali da leitura, enfim, ela comete sim alguns erros, né? Mas a partir do momento que a leitura ela tá enquadrada, ela tá encaixada, né? Nós temos que saber que faz parte da estatística. A gente vai errar também, não tem como. Imagina se a gente só acertasse, que perfeito seria. Se a gente somente acertasse, se a gente não tomasse mais stop, todo mundo ficaria milionário, bilionário, né, no mercado. E não é isso, né? O intuito é totalmente outro. Inclusive, quem fala isso, né? Vocês têm que correr longe. Porque isso não existe, pessoal. E aí eu vejo que esse tipo de situação aqui sabota muitas vezes a pessoa. Às vezes a pessoa tá indo bem, ela tá num período ali que a análise dela tá legal, o mercado tá encaixando, né, certinho. E aí, às vezes, ela pega um período mais difícil ali, e aí ela começa a querer mudar. Vou mudar. Não, eu não vou pegar mais trade com isso aqui. Eu não vou pegar mais trade se o gatilho for desse jeito, desse jeito. Aí a pessoa começa a colocar critério demais, daqui a pouco a pessoa não opera. Ela simplesmente congelou, travou. Aí todo o trade dela precisa de 1 milhão de confirmações, e eu sempre falo isso, o mercado não é uma ciência exata, né? E a pessoa para de operar. Ou então, o pior, ela muda. Muda totalmente o que ela tá fazendo. Na hora ela fazia de um jeito, agora ela mudou completamente, está fazendo de outro totalmente diferente. Então tomem muito cuidado, pessoal, com isso, tá? Saibam que o mercado é soberano. O mercado, ele jamais vai ser uma ciência exata. Você nunca vai acertar o mesmo trade todas as vezes.
Pensa que perfeito seria você fazer todo dia o mesmo trade e todo dia você acertar? Isso não existe, tá? Então mudem isso na cabeça de vocês, porque provavelmente está travando muito o resultado de vocês. Eu falo isso porque eu tenho experiência próximas a mim, né? Pessoas que chegam até mim, alunos ali, e eu vejo isso todos os dias praticamente. E quando a pessoa consegue mudar isso, aí eu vejo que a pessoa ela começa a evoluir. Eu vejo que os resultados da pessoa começam a deslanchar, sabe? A pessoa começa a evoluir de forma que ela nunca tinha evoluído antes por conta de um detalhe que precisava ser ajustado. Bom, pessoal, é isso. Vou finalizar, tá? Espero que tenha sido claro, que de alguma forma te ajude, né? Semana que vem eu vou tentar trazer 3 vídeos também. Essa semana eu fiz um esforço aí para trazer 3 vídeos para vocês durante a semana, né? Deixar o canal um pouco mais atualizado. E agora vocês fortalecem no like, né? No comentário, indica para algum amigo, tá? Porque tem muito conteúdo de qualidade aqui que pode ajudar a pessoa, né? E um conteúdo principal, totalmente gratuito. Beleza, pessoal? Tamo junto e valeu!